Meus amigos, como é que eu pude ser tão cego? Você já ouviu ou falou essa frase alguma vez? Você conhece uma pessoa e tem dela uma excelente impressão, achando que é gente boa e você confia nela. Mas com o tempo você descobre que estava completamente errado e se deu mal. Como é que eu pude ser tão cego? Ou você conhece uma pessoa e não simpatiza com ela, mas logo descobre que se enganou completamente, julgou mal e percebe que perdeu uma oportunidade por enxergar mal. Ou quem de nós já não comprou alguma coisa e se arrependeu? Seus olhos lhe davam a certeza que era uma boa compra, mas logo você percebe que alguma coisa estava errada. Quantos de nós temos coisas no armário que nunca usamos? Como é que eu pude ser tão cego? Nós fazemos escolhas, tomamos decisões e estamos convencidos de que estamos certos. Mas depois de um tempo descobrimos que entramos numa fria. Meus amigos, estes são exemplos simples de uma realidade bem presente em nossas vidas. Nossos olhos frequentemente nos pregam uma peça, já percebeu? Mas o problema é mais profundo. Nós fazemos coisas erradas achando que estamos fazendo certo. E brigamos por isso. E acabamos trocando a verdade pela mentira. Há uma realidade, meus queridos, além daquela que os nossos olhos conseguem enxergar. Os nossos olhos simplesmente não conseguem enxergar a realidade toda. E a cegueira, ela se encontra em todos os âmbitos da vida. Na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, no esporte, na política, na vida e na morte. Frequentemente nos enganamos. Elisabeth Kübler-Ross foi uma psiquiatra suíça que fez estudos em que descobriu que quando as pessoas descobrem em si uma doença incurável, elas passam em seu processo de morrer por 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O que acontece nos estudos dessa psiquiatra é revelador a respeito da condição humana. A pessoa recebe o diagnóstico, que pode ser confirmado por um ou mais médicos, por exames de alta complexidade, mas ainda assim, a pessoa se nega a enxergar e aceitar a sua condição. Quase uma rebelião. Cegueira. Dizem que o pior cego não é aquele que não consegue enxergar, mas aquele que não quer enxergar. Um jovem está diante de uma escolha. Todo mundo à sua volta percebe que ele vai fazer uma escolha que pode comprometer o restante da sua vida. Mas ele não ouve. Não enxerga e não ouve. Estamos diante de um problema, na verdade.
profundo do ser humano: cegueira. E a Bíblia é especialista nesse assunto. Vejam uma das palavras certeiras de Jesus a respeito. Vocês têm olhos para ver, mas não conseguem enxergar. Os ouvidos de vocês estão abertos, mas não ouvem. Assim vocês perderam a capacidade de entender as coisas. Percebe como o compreender se relaciona com o ouvir e com a capacidade de enxergar? Cerca de 1000 anos antes de Cristo, o exército da Síria invadiu a terra de Israel e cercou a cidade de Samaria, ao norte de Israel. Na época, este era o exército mais poderoso de toda a terra. Na cidade estavam o profeta Eliseu e o seu ajudante. Ao amanhecer, o ajudante de Eliseu, ao se levantar, caminhou pelos muros da cidade e viu o exército da Síria e se apavorou. E foi dizer a Eliseu: estamos perdidos. Ele viu, mas não viu tudo. Eliseu então orou a Deus, pedindo que o Senhor abrisse os olhos do seu ajudante. E assim aconteceu. Ele levantou os olhos e, olhando para as montanhas ao redor da cidade, onde estava acampado o exército inimigo, ele viu algo mais. Por detrás do exército da Síria, um outro exército tão grande que a montanha ao redor da cidade estava coberta de carros e cavalos de fogo, prontos para lutar por Israel. Há mais do que os nossos olhos podem ver. E há uma luz que os nossos olhos não podem ver. Jesus foi crucificado numa sexta-feira e ressuscitou no domingo de Páscoa pela manhã. No final da tarde daquele dia, 2 discípulos ainda não sabiam que ele havia ressuscitado. E desanimados com a morte do mestre, eles estão a caminho de um vilarejo chamado Emaús, cerca de 12 quilômetros distante de Jerusalém. Na caminhada, o próprio Jesus ressuscitado se aproxima deles e começa a conversar com eles. E pasmem, eles que haviam convivido com Jesus por 3 anos e o conheciam bem, agora não o reconhecem. Por quê? Como entender? Há uma luz que não podemos ver e há uma realidade que está além dos nossos olhos. Eu acompanhei uma pessoa em seu processo de morrer e estive presente no seu leito de morte. Algo interessante aconteceu ali. O amigo que estava morrendo partia tranquilo e em paz. Os familiares desesperados. Por quê? É que há uma realidade que nem todos conseguem enxergar. O tema da nossa série se inspira no romance de Anthony Doerr, Toda Luz que Não Podemos Ver. Trata-se de uma história ambientada na Segunda Guerra Mundial e que virou livro em 2014, sendo contemplado com o Prêmio Pulitzer. A Netflix transformou o romance em uma série que será lançada em 2 de novembro desse ano. Ela conta a história de Mary Laure, uma menina que vive em Paris, perto do Museu de História Natural, onde seu pai é o chaveiro responsável por cuidar de milhares de fechaduras ali existentes. Aos 6 anos, a menina fica cega e o livro conta a sua história. Mas a nossa mensagem, meus amigos, não é sobre o romance, mas é sobre a realidade, sobre as pessoas,
sobre a vida e sobre a Bíblia. Sobre como a Bíblia, que nós cremos ser a palavra de Deus, enxerga a nossa vida. Uma das histórias mais interessantes que encontramos na Bíblia está em uma das biografias de Jesus, no assim chamado Evangelho de João, capítulo 9. Quando Jesus encontra e cura um homem que nasceu cego. Uma história cercada de muitas polêmicas que envolvem o cego, os seus pais, os seus vizinhos, os discípulos de Jesus e os líderes judeus. Os discípulos querem saber se ele nasceu cego como consequência dos seus próprios pecados ou dos seus pais. A maior parte dos seus vizinhos não consegue acreditar que aquele homem que já nasceu cego agora pode estar enxergando. Os pais reconhecem o milagre, mas não conseguem entender nem explicar o que aconteceu. Os religiosos judeus entram em crise, porque na compreensão judaica somente o Messias podia curar cegos de nascença, justamente porque eles teriam nascido cegos por estarem sob a maldição de Deus. E como eles não acreditavam que Jesus era o Messias, eles não conseguem entender como ele pode curar um cego de nascença. Cegos, eles mesmos, se negam a enxergar. O paralelo com a nossa própria história é muito interessante. A Bíblia vai afirmar que também nós somos cegos de nascença. Ela conta, por exemplo, a história de Esaú e Jacó, que já brigavam no útero da sua mãe. Um amigo me contou que ele passou umas 3 semanas no exterior e quando voltou de viagem, seu filho de 3 anos já não o reconhecia como pai e o chamava de tio. Essa é a nossa condição. A Bíblia também diz que todos nós, de algum modo, nascemos sob uma maldição. Segundo palavras do rei Davi, registradas no Salmo número 51, diz, de fato, eu tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que foi concebido. Cegos de nascença, segundo a tradição judaica, precisam do Messias para enxergar. Também nós, na condição de cegos espirituais, precisamos do Messias, e ele se chama Jesus. Na história em questão, o único que confiou no Messias foi o próprio cego, ou aliás, o ex-cego. Ele disse, eu era cego e agora vejo. Os líderes judeus rejeitam Jesus. Os vizinhos e os pais ficam em cima do muro. E os discípulos de Jesus querem discutir teologia. E nós? A história da cura deste cego na Bíblia termina com uma fala bem interessante de Jesus. Veja o que ele diz. Eu vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver, e para mostrar que muitos dos que acham que estão vendo são cegos. Bartimeu era o nome de um cego que Jesus encontrou sentado à beira do caminho na saída de Jericó. Uma multidão o acompanhava. Veja a cena. Ei, o que está acontecendo? Me diz. É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui.
Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Eu estou vendo. Eu vejo! Eu posso ver! Obrigado! Quando lemos essa história na Bíblia, a gente vai perceber que Jesus estava passando acompanhado por uma multidão. E o cego começa a clamar por ajuda. E as pessoas que estão ali tentam calar o cego, achando que ele estaria atrapalhando. Mas ele não se cala. Ele ouve apenas a voz daquele que tem o poder para salvar. E Jesus cura Bartimeu. E Bartimeu, nós percebemos, aproveita a última oportunidade de sua vida. Pois essa era a última vez que Jesus passaria por ali. Pergunta: qual é a voz que nós ouvimos? Qual é a voz que você ouve? E a sua oportunidade? Você já se deu conta que pode ser a última oportunidade? Você aproveita? A Bíblia denomina a nossa experiência espiritual como uma passagem das trevas para a luz. Aquele cego de nascença, transformado e curado por Jesus, disse: eu era cego e agora vejo. No judaísmo, ter olhos que enxergam, saudáveis e livres de cegueira, significa ser generoso. Que interessante, não é? Porque está aí uma fórmula para verificar se os teus olhos espirituais enxergam ou se você é cego. Quem teve seus olhos abertos necessariamente é generoso. Cegos espirituais têm as mãos e o coração fechados. E andar na luz significa praticar as boas obras, preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Quando curados da nossa cegueira, nós enxergamos infinitamente mais do que os nossos olhos conseguem. Nós percebemos a realidade que está além. Quando olhamos para cima, nós vemos uma casa, nossa casa eterna. Quando olhamos para baixo, nós vemos a rocha sobre a qual podemos firmar os nossos passos a vida inteira, em toda a nossa caminhada. O que eu levo para casa de tudo isso? Quando trouxeram a Jesus o cego Bartimeu, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E se Jesus perguntar para você hoje: o que queres que eu te faça? O que você vai responder? No romance Toda Luz que Não Podemos Ver, quando a menina Mary Lord fica cega aos 6 anos de idade, o pai constrói uma maquete em miniatura do bairro de Paris onde eles moram, para que ela possa ser capaz de memorizar os caminhos e consiga se mover e movimentar pelas ruas sem restrições. Para que ela, veja o simbolismo, mesmo sendo cega, possa ver.
Meus amigos, isso não diz algo para você? Nós ouvimos que também nós somos cegos, de nascença. Mas nós também temos um Pai que se importa e que nos ama. Um Pai que nos deu um mapa, a Bíblia, para que a gente possa se mover pela vida e pelo mundo sem restrições. Mas aí há uma fundamental diferença entre o pai de Mary Lord e o nosso pai. O nosso pai é o Pai eterno. E o nosso Pai, ele não nos deixa na cegueira, porque ele é Deus. Ele cura a nossa cegueira para que possamos ver a luz aqui, enquanto não chegamos na luz eterna. E enquanto caminhamos na direção da luz eterna, podemos falar com Deus, louvando e orando assim: luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que é meu Deus. Vamos acompanhar a música Vim para adorar-te, que na verdade é uma oração, por isso vamos acompanhá-la em espírito de oração. E que Deus possa abençoar você. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
que eu nasci. amado Por isso estou aqui. Por isso eu vim pra te adorar.